Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Santo Espírito. Amado Deus e bondoso Pai celestial, santificado seja o teu nome, Pai amado. Queremos, em primeiro lugar, reconhecer a tua glória, Pai, glorificar a ti, o teu santo nome, em adoração. Pai amado, queremos também agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, tudo que o Senhor nos tem permitido viver até aqui. Agradecer por poder estar presentes agora, nesta hora tão especial de serviço divino, da Tua Palavra, dessa luz que vem para iluminar, Pai, o nosso caminho, iluminar, Pai, a nossa vida, os nossos passos, a nossa vida de fé. Agradecemos por tudo isto, Pai, e rogamos também pelos necessitados, pelos idosos, pelos enfermos, por aqueles que passam por situações muito difíceis, principalmente na saúde, Pai. Ajude a todos. Pai amado, também rogamos por aqueles que têm se afastado da Tua casa, que retornem, Pai, que possam retornar à luz, que se afastaram da Tua luz. Pai amado, e assim também rogamos para que possamos viver agora uma hora cheia de muita paz e bênção na comunhão com todo o Teu povo, com nossos servos. Te agradecemos por tudo e rogamos tudo isto em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amados irmãos, a palavra que temos para esse serviço divino de hoje, esse segundo domingo de Advento, está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aqui. Amados irmãos, primeiramente quero dar as boas-vindas a todos neste serviço divino, deste domingo, desta manhã. A palavra que temos para hoje faz parte também dessa temática, né, dos serviços divinos de Advento. Advento, que nós sabemos muito bem, que significa a espera ansiosa, cheia de alegria, né? No caso nosso, a comemoração do Natal, do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Então, a palavra de hoje não poderia ser mais adequada, né, para esse segundo serviço divino de Advento, né? Desse segundo domingo de Advento.
ela está bem no início do Evangelho de João. E o início do Evangelho de João, ele quer enaltecer, ele quer louvar, ele quer falar, né? A palavra, né, que foi escrita pelo apóstolo João, ela quer falar sobre a glória de Deus e o nascimento do Filho de Deus. Então diz assim, eu vou ler desde o versículo 1 até o nosso texto, que é o versículo 5. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 3 afirmações aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Parece que soa um pouco confuso, né? Mas é muito simples de entender isso. E no versículo 2 diz assim: e ele estava no princípio com Deus. E novamente, então, reafirma esta afirmação, né? Repete essa afirmação. E ele quem? O motivo do nosso advento, Jesus Cristo. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, amados, de uma forma poética, né? Isso aqui é uma literatura poética, esse início do Evangelho de João. Alguns teólogos afirmam que isso era um hino, soa como um hino, né? De louvor, de júbilo, de agradecimento, de glorificação a Jesus Cristo. Está falando sobre Jesus, né? Completamente sobre Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo significa, amados irmãos, o poder da palavra de Deus, o poder da criação. Porque Deus, amados, Ele criou tudo que os nossos olhos podem enxergar, né? O universo todo, todo o cosmos, tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Somente por uma ordem de Deus. Nós vemos isso lá em Gênesis, né? Quando Deus falou, haja. Quando Ele deu essa ordem, Ele disse, haja. Essa palavra, esse verbo, né? Saído da boca de Deus, amados, é um poder que não tem como imaginarmos, o poder que isso tem. Somente com essa ordem, com essa pequena palavra que Deus proferiu, Ele fez todo o cosmos, todo o universo, tudo que nós podemos ver. Tudo que o homem vê, estuda e quer entender, e a ciência quer compreender, e os astrônomos estudam, quantos bilhões, trilhões, sei lá, uma fortuna incalculável, já a ciência, a NASA e os países de primeiro mundo, os países mais desenvolvidos, têm investido em apenas... Eles estão iniciando o entendimento, o estudo, né, do universo, do cosmos. E eles ficam perplexos com isso. Então, amados, tudo isso Deus criou com essa palavra. Então, o verbo significa todo o poder de Deus. E aqui fala que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, a primeira pessoa da Trindade Divina, a segunda pessoa, que é Jesus, e a terceira pessoa da Trindade Divina, que é o Espírito Santo, e o Verbo, eles são um só, eles estão ligados. A palavra de Deus, ela é muito importante. Então, amados, vemos o poder que tem a palavra de Deus,
e o poder de salvação que ela tem para conosco, para com o ser humano. E ela, o verbo é Deus e o verbo é a luz. Então aqui a gente já começa a compreender. Tudo está falando sobre Jesus, sobre a palavra que ele trouxe para nós, sobre a salvação, a obra da salvação que ele realizou, sobre a luz que ele representa para nós, né? Então, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esses primeiros 5 versículos do Evangelho de João, eles querem testificar, eles querem afirmar a glória de Deus, a divindade de Jesus Cristo, que Jesus é o próprio Deus, que a palavra de Deus é muito importante, que ele é a luz que combate as trevas, que combate o mal. Então, e que nada do que foi feito seria feito sem ele. E aí vem o nosso texto. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, amados, o que significa as trevas? As trevas, na verdade, são a imagem do mundo caído no pecado, do mundo afastado de Deus, através do pecado, por causa do pecado. As trevas, na verdade, representam o mal que nós vemos que está aí, amados, que está aí, que a gente vê na sociedade, que a gente vê nas guerras, que a gente vê em toda a maldade que entra e sai do coração do homem, das atitudes do homem perverso. Amados, então a gente vê que o mal está aí, o mal está ao nosso redor, e ele quer nos afligir, ele quer nos atacar. Então, o mal significa a rejeição de Cristo. O mal significa o mundo pecador, o homem pecador que se afasta de Deus, e que está afastado de Deus. Tudo isso é a imagem do mal, né? É a imagem das trevas. O profeta Isaías já falava a respeito disso, já 600 anos antes de Cristo. Nós podemos ler no capítulo 60, do versículo 1 ao versículo 3, o que fala aqui o profeta Isaías. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E as nações caminharão debaixo da tua luz, e os reis ao resplendor do que te nasceu, que é Jesus. Então, vemos aqui o profeta Isaías falando também a respeito do nascimento de Cristo, a respeito da luz e a respeito das trevas, que cobriram o mundo, que cobriram as nações. Mas também que através do nascimento de Cristo, que é, amados, a encarnação do próprio Deus na pessoa de Jesus. E por que Deus fez isso, amados? Vamos pensar um pouco. Por que Deus decidiu enviar o seu Filho, a segunda pessoa, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, o próprio Deus, no entanto, para viver entre nós? Porque, amados, através do Antigo Testamento, até então, o nascimento de Cristo, Deus ele procurou de se revelar. Deus ele quer se revelar aos homens. Ele quer que os homens, a humanidade, venham a conhecer um pouco da natureza de Deus, um pouco da mente de Deus, um pouco da personalidade de Deus. Porque nós fomos feitos e criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado, amados, cobriu tudo isso de trevas. Ele cobriu a humanidade, o coração do homem.
com o mal, com as trevas. Então Deus, desde a queda do ser humano, da humanidade no pecado, Deus, ele vem então procurando se revelar, de mostrar para o homem que ele é o Criador de tudo, que ele é o único Deus, ele é o único. Ele é o nosso Criador e ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que vai trazer novamente a luz e a vida e colocar, amados, sobre as trevas, para que as trevas possam se dissipar, possam ir embora, para que o mal possa se afastar de nós, para que nós possamos viver, amados, debaixo da luz de Deus, da luz de Cristo, da luz do Evangelho, da luz da palavra de Deus. E o nosso texto de hoje, ele fala sobre a rejeição, né? Ele fala que a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. As trevas significa o mundo pecador, a humanidade caída no pecado, né? A humanidade, amados, caída no mal, né? A humanidade, podemos dizer assim, contaminada com o mal que entrou no coração dos homens através do pecado, da desobediência. Então, a palavra de hoje, ela trata bastante sobre isso, sobre essa rejeição, sobre essa incompreensão. O apóstolo maior, ele fala que Deus, ele criou fontes de luz, por exemplo, as estrelas, e principalmente para nós, o sol, né? Que é o astro principal do nosso sistema solar, né? O sol que é necessário para que haja luz, calor, vida no nosso planeta. Então, o homem, por mais que a ciência possa avançar, o homem nunca poderá interferir ou fazer algo que interfira, assim, amados, podemos dizer assim, na importância ou no trabalho ou naquilo que o Sol faz ao nosso sistema solar. O homem nunca vai poder interferir nisso. O homem pode evoluir, fazer o que for, a ciência pode se desenvolver, mas o homem não pode nem chegar perto do Sol. O homem pode até chegar na Lua, talvez em Marte, mas perto do Sol não. Impossível. Não tem como, não há mínima possibilidade. Então, nós vemos aí que um pequeno exemplo, né? Que também o mal, o ser humano, a humanidade, independentemente se creem ou não nessa luz, né, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, a luz do mundo, ele vai brilhar do mesmo jeito. Jesus, ele vai estar sempre presente para aqueles que o aceitam, para aqueles que podem crer nele, como a luz do mundo, como o Salvador, como o Filho de Deus, como um único e exclusivo Salvador. Nós podemos ler, amados, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Então, amados, quando chegou o tempo, a plenitude do tempo, o momento certo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. E aqueles que aceitam ou não, independente daqueles que aceitam ou não, Jesus veio e a sua luz brilha para aqueles que querem, amados, renunciar ao mal e conduzir suas vidas
debaixo da luz da palavra de Deus, querem conduzir a sua vida conforme a imagem e a semelhança de Cristo. Esse é o voto da confirmação, né? Que os jovens, eles pronunciam, né? E um sério propósito de renunciar ao diabo e às suas obras, né? Todo mal, renunciar tudo aquilo que é mal, que está no mundo. Isso é, amados, é o nosso propósito de fé, é a nossa luta. Renunciar o mal, renunciar o pecado, lutar contra o pecado e buscar, amados, ao invés das trevas do mundo, a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus, da obra de Deus. Então, Jesus, ele sempre estará, amados, disponível sempre para nós. Sempre. Se buscarmos a Ele, Ele se revelará para nós e para qualquer ser humano que quer e busca e aceita essa luz. Então, as trevas, elas não aceitam e querem apagar a luz. É o que fala o nosso texto bíblico. A história de Jesus, nós podemos ver, ela é sempre relatada nos evangelhos e ela é marcada por uma incompreensão, uma perseguição contra Cristo, né? Uma rejeição. Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E assim foi, nós vemos em todos os evangelhos, como Cristo foi perseguido, pelos seus mesmo, pelos amados, a própria igreja daquele tempo, né? Os líderes religiosos daquele tempo, é incrível isso, não reconheceram Jesus, rejeitaram Jesus, rejeitaram a pedra de esquina, amados, a fundação da obra de salvação de Deus, a pedra fundamental que é Jesus, eles rejeitaram. Até que isso culminou com a morte de Cristo, né? Até que perseguiram, até que Cristo fosse morto na cruz. Mas Deus já tinha preparado e planejado tudo isso, amados. Não se pode apagar, abafar, esconder a luz. Assim como não se pode apagar a luz do sol. Não é possível. Então, nós queremos compreender essa luz. Como fazemos isso, amados? Como nós podemos compreender a luz? Porque o texto fala assim, ó, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então significa que nós não queremos estar nesse grupo que não compreenderam a luz. Nós queremos estar no grupo que compreende a luz, que segue a luz e foge das trevas. Não é isso? Esse é o nosso propósito. A nossa salvação está aí. Nesse empenho. Então, primeiro, nós temos que reconhecer nossas deficiências, nossas fraquezas, reconhecer que, amados, não somos capazes, por nós mesmos, sozinhos, alcançar a luz ou alcançar a salvação. Não. Não podemos, por nós mesmos, nenhum ser humano pode por si mesmo perdoar, nem que seja ou alcançar perdão por si mesmo de um pequeno pecado. Não, isso aí é obra de Jesus. O perdão dos nossos pecados o mérito é de Cristo, amados. Então nós temos que reconhecer nossas deficiências, nos arrependermos. Segundo, aceitar o convite de Cristo. Aceitar, amados, o convite de Cristo. No Evangelho de Mateus eu busquei um texto muito lindo que fala a respeito do convite de Jesus Cristo, né? No capítulo 11, versículo 28 de Mateus. Jesus diz assim, também é um convite, amado, cheio de amor, é algo impressionante. Podemos até imaginar quando Jesus, são palavras saídas da boca de Jesus, quando ele falou isso, amados, que amor, né?
talvez a voz de Cristo era uma voz tão terna, né? Tão amável, quando Jesus falou isso. E lemos aqui, no versículo 28. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Cristo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse é o convite de Cristo, amados, que nós temos que aceitar. É algo maravilhoso, mas às vezes nós nos deixamos enganar pelas trevas, pelo pai da mentira, e às vezes nós rejeitamos esse convite. E tem muito, o povo de Deus rejeitou esse convite lá naquele tempo. Eles rejeitaram de uma maneira que perseguiram e levaram Jesus à morte na cruz. Então, amados, outra forma de aceitar esse convite, de ouvir e conhecer, né, de não rejeitar a luz, é buscar de conhecer a palavra de Deus. Os nossos serviços divinos, amados, eles são uma forma de nós aprendermos a palavra de Deus. É escolhido um texto, um versículo da Bíblia, ou às vezes parte de um versículo, ou às vezes mais de um versículo, como texto bíblico. E aí é dado toda a explicação daquele versículo da Bíblia. Mas, além disso, além dos serviços divinos, nós temos que buscar, amados, de conhecer melhor a palavra de Deus, de ler as Escrituras, de buscar mais conhecimento, de conhecer mais sobre a verdade, amados. Isso é algo muito importante. É algo que nós devemos buscar e fazer com empenho, Isso significa compreender a luz. Estudar e entender também a palavra de Deus, estar presente nos serviços divinos. É assim. Então, é assim que a luz de Cristo vai iluminar a nossa alma, o nosso caminho e a nossa vida de fé. Amém. Temos entre nós o pastor Henrique, vamos ouvir aquilo que ele tem no coração. Amados irmãos, como nos foi mencionado pelo pastor Cláudio, vivemos hoje o serviço segundo domingo de Advento, que nos remete ao tempo de espera do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos neste mês de dezembro os serviços divinos de Advento, que quer preparar os nossos corações, fortalecer a nossa fé, o nosso reconhecimento naquilo que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E é um tempo muito especial, um tempo maravilhoso, que abre os nossos corações para aquilo que é o nosso reconhecimento, aquilo que é a nossa fé, aquilo que ouvimos durante todo o ano.
e fortalece o nosso anseio para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É um mês diferente, esse mês de dezembro, porque vemos as noites mais iluminadas, né? Casas iluminadas, comércio iluminado, e os nossos olhos também remetem àquilo que são os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diariamente também somos lembrados e queremos, amados, através da palavra, fazermos as nossas reflexões para trabalhar em nossos corações aquilo que é a vontade do nosso Pai Celestial, aquilo que Ele deseja para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e desenvolvimento na vida de fé. Lembremos daquilo que nos foi dito na palavra de hoje, né? Lembrado, da qual os evangelhos diz que a passagem de Jesus Cristo por sobre essa terra ficou marcado por incompreensão e rejeição. E podemos resumir isso ao lembrarmos da crucificação de Cristo. Sabemos que algumas pessoas puderam crer e aceitar, assim como, por exemplo, os discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas podemos dizer com isso que a condução natural do homem é se encaminhar para a incredulidade, para a não aceitação oferecida por Cristo. E amados, observando o que aconteceu com o povo na época de Jesus Cristo sobre essa terra e que o levaram à crucificação, não queremos apontar a ninguém ou julgar, mas enfatizar de que o natural do homem é a incompreensão e a rejeição. E podemos analisar que a humanidade não é melhor do que era a humanidade no tempo de Jesus Cristo. Podemos tomar como exemplo os pecados, né? Não evoluímos, não eliminamos sequer um pecado, se formos fazer uma lista. Tomemos como exemplo, não furtarás, que é um mandamento do nosso Pai Celestial, e da qual hoje vemos as casas com cercas, com travas, com fechaduras, porque não conseguimos eliminar esse pecado. E todos os outros também. E a mesma necessidade que tinham naquele tempo, com os primeiros apóstolos, do perdão dos pecados e da comunhão com Cristo, os mesmos pecados temos nos tempos de hoje. E o que muda, amados? O que a palavra quer nos ensinar para poder reconhecer a luz, reconhecer a salvação oferecida no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecermos que somos necessitados. Reconhecermos que Deus é o Criador de todas as coisas e é aquele que sustenta a vida e sustenta toda a criação. E através desse reconhecimento, poder buscar o ativar do Espírito Santo, o Consolador da qual Cristo enviou, e pode dizer, eu vou para junto do Pai, mas vos enviarei o Consolador, que vos dirá tudo aquilo que eu vos tenho ensinado, nos lembrará de tudo aquilo que Cristo ensinou. Então queremos abrir espaço em nossos corações para o ativar do Santo Espírito. Queremos juntos orarmos por nossos apóstolos, por nossos servos, para que os seus ensinamentos, para que as palavras que sejam manifestadas por eles, venham a ser conduzidos pelo Espírito Santo, venham a trazer fortalecimento, venham a trazer a vontade do nosso Pai Celestial. E através desse entendimento, poder desejar a palavra de Deus, poder desejar buscar de estar diante do altar, receber os ensinamentos, receber o perdão dos pecados e a comunhão
com o nosso Senhor através da Santa Ceia. Queremos ter alegria, queremos trazer o prazer e o anseio da espera do nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso possa se desenvolver e crescer em nossos corações, para que juntos possamos clamar ao nosso Pai, para que envie e que nos aceite por graça e misericórdia. Amém. Amém. Amados irmãos, então, para encerrar também esse serviço divino, temos uma palavra para ler na segunda carta do apóstolo Pedro. Capítulo 1, versículo 19. Também é uma palavra maravilhosa. E diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro. O apóstolo está falando aqui, o apóstolo Pedro, que a palavra do Antigo Testamento, a palavra dos profetas, ele está falando, muito firmemente, né? Com muita certeza absoluta, ela é uma luz que alumia em um lugar escuro, quer dizer, num mundo cheio de trevas, de escuridão, né? Às vezes, na nossa própria mente, né? Às vezes, a nossa mente está... quantas pessoas desorientadas a gente vê no mundo, e muitas vezes nós nos sentimos desorientados, com dúvidas, sem saber o que fazer. Amados, a palavra, ele fala aqui, que já o Antigo Testamento, os profetas tinham essa palavra, que ela era uma luz. Até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em nosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação do homem, porque a profecia nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E então, amados, a palavra de Deus, os evangelhos e tudo aquilo que Jesus nos ensinou, os ensinamentos de Cristo, o evangelho de Jesus, amados, é a luz para o nosso caminho, é a lâmpada para os nossos pés, como fala o hino, e esse hino é retirado do livro dos Salmos, né? Jesus Cristo, amados, e todo o ensinamento de Jesus, todo o evangelho, ele é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. É luz para a nossa mente, amados, para guiar a mente do homem, para guiar o coração do homem, o sentimento do homem, com um único propósito: a vinda de Cristo, a salvação eterna, para que nós possamos estar prontos, né, e aptos para entrar no reino de Deus, né, para convivermos junto com Deus no tabernáculo de Deus com os homens, conforme fala em Apocalipse, no capítulo 21. Então, amados, não queremos rejeitar a luz, não queremos ser incompreensíveis, mas queremos compreender, aceitar a luz, aceitar a palavra, aceitar o evangelho, principalmente aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador. Amém. Vamos, amados, juntos orar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
e não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Vamos agora, amados, agradecer. Pai amado, te agradecemos por esse serviço divino de palavra. Agradecemos, Pai, por poder estar assim juntos com os nossos irmãos em seus lares, aqueles que não podem, Pai, não têm condições de estar no serviço divino. E que assim, Pai, essa palavra possa ser também a luz para cada um de nós, a luz para eles, para continuarem sempre firmes no caminho de fé, rumo ao dia da vinda do Teu Filho. Pai amado, nós também pedimos a Tua proteção para todo o Teu povo, para as nossas crianças, para os nossos jovens também, no decorrer desses dias, dessa semana, até o próximo encontro, assim, Pai, na Tua casa. E, Pai, em curtos tempos, manda logo o Teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia, para que possamos, Pai, debaixo da Tua graça, do sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, alcançar o nosso perdão, a nossa salvação e as condições para entrar no Teu reino. Pai amado, te rogamos tudo isto em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém. Muito obrigado, amados irmãos. Até sempre.